Resumo: pregão eletrônico. Etapas do pregão eletrônico: publicidade do edital, recebimento das propostas, análise das propostas, fase de lances, aceitação das propostas, habilitação, manifestação de intenção de recurso, adjudicação e homologação do objeto e homologação do processo. A fase externa da licitação se iniciará com 3 publicações: PNCP, Diário Oficial do Estado e Jornal de Grande Circulação. O recebimento das propostas e dos documentos de habilitação inicia após a divulgação do edital no PNCP, e encerra, automaticamente, na data e hora marcadas para a abertura da sessão pública. Esclarecimentos e impugnações deverão ser encaminhados até 3 dias úteis antes da sessão pública. O edital de licitação deverá estabelecer prazo de, no mínimo, 2 horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do agente de contratação ou da comissão de contratação, quando o substituir, no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado. Inexequibilidade. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% do valor orçado pela administração. Análise das propostas. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. Algumas etapas importantes sobre a análise das propostas são: suspensão da sessão. Nessa etapa, o pregoeiro poderá suspender o pregão para analisar melhor as propostas iniciais, principalmente a descrição do objeto. Realização de diligências e participação da área demandante. Início da fase competitiva. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. O pregoeiro poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema. Eventual exclusão de proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa. Modos de disputa. Aberto. Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital de licitação. Aberto e fechado. Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final fechado, conforme o critério de julgamento adotado no edital de licitação, e fechado e aberto, serão classificados para a etapa da disputa aberta, com a apresentação de lances públicos e sucessivos, o licitante que apresentou a proposta de menor preço ou maior percentual desconto e os das propostas até 10% superiores ou inferiores àquela, conforme o critério de julgamento adotado. Aceitação das propostas. A aceitação das propostas inicia após a fase de lances. O pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital. Nessa fase, o pregoeiro terá disponíveis os seguintes dados dos fornecedores participantes: CNPJ, razão social, melhor proposta ou lance ofertado. Julgamento da proposta. Verificação da conformidade da proposta. Encerramento da fase de julgamento. Encerrada a fase de julgamento, após a verificação de conformidade da proposta, o pregoeiro verificará a documentação de habilitação do licitante conforme disposições do edital de licitação, observado o SICAF e as exigências editalícias. Negociação da proposta. Na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes. Quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, a negociação poderá ser feita com os demais licitantes classificados. Intenção de recorrer e prazo para recurso. Qualquer licitante poderá manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação.
Adjudicação e homologação do objeto ao licitante vencedor, pela autoridade superior. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento. Homologação do processo. A homologação da licitação é responsabilidade da autoridade competente e será realizada diretamente no sistema após decisão dos recursos, adjudicação pela autoridade competente dos itens e confirmação da regularidade dos procedimentos adotados pelo pregoeiro. Voltar fase ata complementar. A opção Voltar fase ata complementar permite ao pregoeiro, depois de encerrada a sessão pública, alterar resultados ou corrigir erros eventuais, por decisão de recurso ou por motivo próprio, devidamente justificados no sistema. O retorno para alterações ou correções será possível a partir das fases aceitação, habilitação, intenção de recurso e juízo de admissibilidade. Não será possível o retorno às fases de análise de propostas, classificação, desclassificação e lances. Nesses casos, o pregoeiro deverá divulgar novo edital do pregão eletrônico aproveitando, se possível, o mesmo processo. Infrações e sanções administrativas. Quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade.